Agora, pessoal, falando dos fármacos antibióticos antitumorais, basicamente é o seguinte, que tem de mais relevante aqui. Sem dúvidas, assim, disparado, o antibiótico antitumoral mais relevante é a doxorubicina. E de um modo geral, a doxorubicina é um dos antineoplásicos mais importantes na medicina veterinária. Provavelmente o segundo mais importante. Ela é um antibiótico pertencente ao grupo das antraciclinas, e o principal efeito tóxico dela é a indução da ocorrência de cardiomiopatia dilatada. Pois é, a doxorubicina ela é muito cardiotóxica. E olha só que interessante, esse efeito colateral aqui, ele é um efeito que normalmente se manifesta ao longo de aplicações de doxorubicina, sabe? E aí por conta disso já teve muitos estudos com modelos experimentais de cães submetidos a tratamentos com doxorubicina justamente para induzir propositalmente a ocorrência dessa doença, que era para poder fazer estudos sobre cardiomiopatia dilatada em cães, porque é tipo assim, o pessoal queria pegar cães com cardiomiopatia dilatada para fazer estudos, aí como é que eles arrumavam mais fácil isso? Ficava aplicando doxorubicina para induzir a ocorrência dessa doença. Olha só que louco isso, porque de fato esse efeito adverso ele é muito significativo, ele é muito importante. Ele é um efeito que naturalmente se manifesta mesmo com a aplicação de doxorubicina. Enfim, ela é muito cardiotóxica, é isso mesmo. Agora, comentando um pouco sobre outros aspectos farmacocinéticos da doxorubicina, ela tem que ser administrada preferencialmente por via intravenosa, ok? Foca na via intravenosa. Estou falando isso faz tempo. Até porque eu já li que pela via oral ela tem baixa absorção. Ela quase não tem absorção. E pela via intramuscular é péssimo, porque ela causa necrose tecidual. É muito parecida com a vincristina lá, né? Causa necrose perivascular se você errar a veia lá e cair e extravasar medicamento durante a aplicação. Ela faz necrose perivascular. E inclusive outra semelhança com a vincristina é que ela é muito excretada pela bile. Então ela tem que tomar cuidado com o uso de doxorubicina em animais portadores de hepatopatias. Além disso, outro efeito adverso que normalmente ela... Aliás, normalmente não, ela pode causar esse efeito adverso. Ela tem uma certa probabilidade de causar. É aquele efeito de reação anafilática, por aumentar a degranulação de mastócitos. Porque vocês lembram, quando estavam vendo histamina e antihistamínicos, que o professor passou uma atividade para vocês e lá no finalzinho da atividade tinha qual fármaco pode ser utilizado em reação à doxorubicina. Lembram, gente? Era uma reação anafilática. Vocês ainda lembram qual é o fármaco que a gente usa em reações anafiláticas? Enfim, aí esses são os principais efeitos adversos que a doxorubicina causa. E obviamente, né? Ela também causa mielossupressão, que é algo esperado de praticamente qualquer antineoplásico que a gente utilizar. Aí, enfim, sobre a doxorubicina era tudo isso mesmo, de mais relevante. E só um detalhe importante também é que a epirubicina, ela é tipo uma alternativa à doxorubicina, sabe? Mas o problema é porque tem aquela questão do preço, né, gente? Só a doxorubicina por si só ela já é cara. Aí para piorar, a epirubicina é mais cara ainda. Só que quando a gente estiver se deparando com animais portadores de insuficiência cardíaca congestiva, né, associada a neoplasias, aí fica mais vantajoso utilizar esse fármaco aqui, mesmo ele sendo mais caro, obviamente, né? Razões muito óbvias. Mas aí, gente, só terminando de comentar sobre a doxorubicina, ela tem uma potência absurda. É um dos antineoplásicos mais potentes. Em termos de relevância, ela provavelmente fica atrás apenas da vincristina mesmo, na medicina veterinária. Provavelmente é o segundo antineoplásico mais importante aí para a prova de vocês, né, justamente por conta disso. Então é bom vocês se ligarem aí na doxorubicina. E comentando agora sobre o mecanismo de ação dos fármacos pertencentes a esse grupinho das antraciclinas, porque de fato, gente, dos antibióticos antitumorais tem todos esses fármacos, mas os principais são as antraciclinas, principalmente a doxorubicina. Foca mais nela. Aí o mecanismo de ação dela se dá da seguinte maneira, ó. Tem a fita de DNA, né? Normal, super de boas. Aí a doxorubicina ela se intercala entre pares de nucleotídeos presentes na dupla fita de DNA. Vamos supor que ela se intercalou aqui, ó. Aí com isso, ó, ela vai impedir a abertura completa durante
replicação e a transcrição do DNA, sabe? É como se isso aqui fosse um zíper, ó. Tá vendo? O zíper tá fechado, ó. Vai ter que abrir, a gente tá puxando, ó, para abrir esse zíper, ó. Só que aí forma uma ligação muito estável, ó. O fármaco se intercala entre as bases nitrogenadas, formando uma ligação estável, difícil de romper. E aí com isso, ó, você tenta abrir o zíper, aí abre, ó, até esse ponto e aí não abre mais, ó, porque é uma ligação estável. Aí por isso que isso aqui vai inibir a replicação e a transcrição do DNA. E se inibe isso aqui, eu já mostrei lá no início, você vai inibir o ciclo celular, entende? Aí por isso que vai ter ação antineoplásica. Sobre o mecanismo de ação das antraciclinas, é isso mesmo. É assim que funciona, enfim. Na realidade tem uma ação secundária também bem interessante. Elas também são capazes de formar radicais livres, sabe? Aí, como parte do mecanismo de ação. E aí, a formação desses radicais livres pode contribuir para a fragmentação de DNA, sabe? Fragmentação das fitas e tal. E aí, isso também vai contribuir para a ação citotóxica desses fármacos. Bem interessante. Até porque agora eu vou falar do efeito cardiotóxico que a doxorubicinin 2. E é muito importante saber que ela produz radicais livres como parte do mecanismo de ação.